Graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante de Deus, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano sobre os reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse capítulo 1, versos 4 a 6. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Existe aquela pergunta, aliás, uma pergunta tola, sem sentido, pelo fato de que Jesus, ele virá. Primeiro, os mortos em Cristo serão ressuscitados e ele os trará em sua companhia. E a gente já aprendeu desta ordem da ressurreição, desta ordem da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, após dar os detalhes, ou seja, dando esses detalhes, ele usou este advérbio de tempo. Depois, isto é, depois que os mortos em Cristo ressuscitarem, depois nós, aqueles que ficarmos vivos para esse tempo, para esta data, seremos arrebatados para o encontro do Senhor ou com o Senhor nos ares. E a pergunta tola que eu disse é esta. Vem cá. Então, Jesus, ele e os mortos ressuscitados, e nós, os arrebatados, irão ficar nos ares? Bem, uns fazem esta pergunta que eu chamei de tola. Outros dizem que Jesus dali, deste encontro dali dos ares, ele volta com todos os santos para o céu. E outros dizem que ele vai flutuar por ali mesmo com os santos. Bem, as duas suposições são absurdas e extra-bíblicas. Na realidade, aquela pequena carta, a penúltima, pois o último livro é o Apocalipse, e a última carta é Judas, que é bem curtinha, mas de um grande conteúdo. Ele fala que, veja só, que profundidade. Ele fala que Enoque, o 7º depois de Adão, ele profetizou
o Senhor Jesus, vindo com todos os santos. E tem um profeta, este profeta falou bastante, ensinou bastante, profetizou muito sobre a volta de Jesus. É claro que ele usou às vezes parábolas, usou visões misteriosas. Eu estou falando do profeta Zacarias, e ele disse aqui, no capítulo 14, no verso 5. Veja que palavra concreta, clara. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos com ele. Aleluia. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos com ele. Então, é claro que ali, em 1 Tessalonicenses 4,16, quando o apóstolo fala que nós seremos transformados, isto é, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, nós seremos transformados para o encontro do Senhor nos ares. Ele nem precisou falar, mas o bom senso recomenda que ele descerá para cá, para a terra, juntamente com os santos ressuscitados e os santos transformados. Cuidado com esta palavra, santos. Existem pessoas que pensam que santos aqui só se refere aos apóstolos, aos profetas, e nem vou dizer de santas que dentro do reino de Deus, lá em cima, e ele descendo, não se fala em santa, não se fala em senhora, sempre santos. E lá no céu, os remidos, eles também são senhores. Então, esses santos que descerão com o Senhor serão apóstolos, profetas, grandes homens de Deus, mulheres também que são santos ali perante Deus, vai descer juntamente com o Senhor. Então, não vamos usar coisas fictícias, suposições, teorias, quando se estuda escatologia, quando se fala na volta de Jesus. Teorias, elas não têm valor. Teorias, elas são vagas. Vamos fazer afirmativas. Afirmativas que conferem com as Escrituras. Ainda aprendamos, existe um princípio na teologia que nunca se deve crer, afirmar uma doutrina
que ela só aparece uma vez. Só um texto se refere ao nome, o título, arrebatamento. É o mesmo caso, não fugindo do nosso tema, é o mesmo caso, Mateus 28, 19, aquele texto, ele é, na realidade, espúrio, mas deixando este lado, aquele texto que diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele só está na Bíblia uma vez. E nele se formou uma heresia, porque você nunca vai achar nas Escrituras um apóstolo, uma igreja, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas sempre o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Só citei essa questão do batismo para fazer um paralelo com o termo arrebatamento, que só aparece uma vez claramente nas Escrituras. E as pessoas interpretam de maneira deturpada. E quando aparece um ensino claro, verdadeiro, as pessoas têm dificuldade de aceitar por causa da tradição, por causa de um ensino antigo e antibíblico. Aqui está, então, mais uma lição. Aliás, uma bela lição. Nós desceremos juntamente com os santos ressuscitados, nós, com corpos transformados, viremos com o Senhor. Aleluia, amém e amém.